Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Muito bem, amados, estou trazendo o Sermão do Monte, tentando explicar passo a passo palavras do Senhor Jesus. O Sermão do Monte é uma das mensagens mais importantes do Senhor Jesus, pois ela contém palavras inefáveis, palavras gloriosas, proferidas pelo próprio Senhor Jesus para cada um de nós. Hoje eu quero dar continuidade falando acerca da oração. O Senhor Jesus, no capítulo 6, versículo 6, ele diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Ora a teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vã repetições, como gentio que pensam que por muitos falares serão ouvidos. Não vos assemelhei, pois, a ele, porque o vosso Pai sabe o que vós necessitais antes que vós lhe pedirdes. Eterno e soberano Deus, em o nome do teu amado Filho, Senhor Jesus, eis-me aqui, Pai, entrando na tua presença para ministrar a tua palavra, para trazer uma mensagem oriunda, ó Deus, do teu coração, ao coração desse teu filho que me ouve, ao meu próprio coração, Pai, pois necessito, ó Deus, aprender contigo aquilo que o Senhor quer falar através da Sagrada Escritura, por meio do Senhor Jesus no Sermão do Monte. Então me ensina, ordene a minha mente, os meus pensamentos, e me direciona, ó Pai, para o comportamento que o Senhor quer que eu venha falar acerca da sua palavra, Pai. Este é o meu pedido, em o nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, eu quero hoje vos falar acerca do comportamento certo a ser adotado em uma oração a Deus. O Senhor Jesus, quando ele nos trouxe esse ensinamento, ele primeiro começou a tratar do comportamento errado dos hipócritas, dos fariseus. Ele, agora no versículo 6, ele diz: tu, quando fores orar, entra no teu aposento, entra no lugar secreto para falar com Deus. Portanto, amados, a condenação da prática errônea da oração é seguida por uma exaltação positiva para se seguir a prática correta. O Senhor Jesus diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto ou entra num lugar secreto e fecha a porta, e orará a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Esta frase pronunciada pelo Senhor Jesus já começa com uma construção gramatical, coordenada, composta por um pronome. É uma conjunção que de imediato revela a contrariedade de Jesus em relação à maneira de se portar do hipócritas. Em outras palavras, Jesus, ele deseja que os discípulos façam de forma diferente dos hipócritas, dos fariseus, dos gentios. A forma diferente de se portar quando se
está em oração. Começa com a busca da privacidade, com a busca de um lugar secreto, com a busca de uma comunhão íntima com o Senhor nosso Deus. O Senhor Jesus, portanto, ao ensinar os seus discípulos, ele usa um verbo, e o verbo em sequência, ele diz: entra, entrar, fechar, orar. Ele está usando o verbo entrar, o verbo fechar, o verbo orar. Aqui transmite as ações de um servo piedoso em busca de um lugar secreto de oração. Cada um de nós, amados irmãos, temos que criar um ambiente secreto, um lugar secreto de oração. Temos que orar a Deus. Sim, podemos orar em público, na igreja, nos cultos ao livre, na casa onde visitamos, ao almoçarmos, ao sairmos muitas vezes em viagem. Podemos sim fazer a nossa oração em público, mas o Senhor Jesus está tratando de algo mais profundo, falando sobre a intimidade, sobre o lugar secreto de oração. O Senhor Jesus quer que nós tenhamos um lugar onde possamos ter intimidade com o Senhor nosso Deus. Ao contrário daqueles que oram para serem vistos por outras pessoas, os filhos do reino de Deus, os filhos de Deus, devem dirigir as suas orações somente a Deus. A verdadeira oração é dirigida somente ao Pai, em o nome do seu Filho, e não a nenhuma outra entidade, a nenhuma outra personalidade, nem a um outro seres espiritual. Muitas pessoas têm por costume a reverenciar outros deuses, têm por costume até reverenciar anjos. Tem pessoas que têm costume a direcionar a sua oração falando diretamente com os anjos, e dessa maneira não é a maneira correta. É isso que o Senhor Jesus está mostrando a cada um de nós. Portanto, a oração deve ser somente a Deus Pai, por meio do nome do seu Filho amado, o Senhor Jesus. A verdadeira oração, portanto, é dirigida a Deus. E não tem nenhuma preocupação o fato de ser percebido por outros seres humanos ou por outras pessoas, pois você está orando a Deus. Mas o Senhor Jesus quer que você tenha um lugar secreto, um lugar de intimidade. Muito embora Jesus não condenasse toda a oração pública, pois ele mesmo, em várias passagens vemos que ele fez orações em pública. Teve um momento, inclusive, que Jesus chamou os seus discípulos para que orasse com ele. Isso é uma oração coletiva. Ele chamou os seus discípulos no Getsêmani e disse: a minha alma está triste, está amargurada até a morte. Ficai aqui e orai comigo. Então ele precisava que alguém orasse junto com ele. E muitas vezes nós, amados, precisamos que alguém venha orar conosco, que venha compartilhar o momento, muitas vezes, de luta, de dificuldade que nós temos passado, e precisamos que alguém entre na presença de Deus conosco. Jesus precisou dos seus discípulos, mas ele não condenou, portanto, a oração em público, de maneira nenhuma, amados. Jesus, ele nunca teria feito isso. Ele não condenou a oração em pública. Deve-se admitir que ele exerce uma maior tentação para o fingimento, que a oração em pública, muitas vezes, ele leva-nos a motivação errada, a muitas vezes pessoas que estão nos ouvindo, muitas vezes tirarem a sua própria conclusão acerca da nossa espiritualidade.
E é por isso que Jesus condenou esta maneira muitas vezes de hipocrisia que o ser humano usa. Portanto, amado, é de admitir que muitas vezes, quando estamos orando em público, podemos usar de máscara, de fingimento. Então, se a ocasião não exige oração em pública, deve-se orar em privacidade com Deus, a fim de se evitar essa armadilha, onde ele diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, entra no lugar secreto. Portanto, esta palavra que o Senhor Jesus usa refere-se à despensa onde se guarda os segredos de Deus. É como se a oração fosse o próprio alimento da nossa alma. É como se você entrasse numa despensa espiritual. Na casa dos judeus, esse era um recinto secreto, porque quando eles guardavam os seus mantimentos, havia um lugar secreto na casa dos judeus. E Jesus agora está falando sobre a oração em secreto, que é um mantimento para a nossa alma. Precisamos de suprimento para sobreviver, precisamos estar em lugar de comunhão com Deus. As nossas orações não podem ser roubadas pelo inimigo da nossa alma. Ele não pode ser roubado pelos ladrões que muitas vezes tentam levar a nossa oração. Temos que ter uma câmara, um lugar secreto, um lugar único de comunhão, um lugar interno dentro de nós mesmos para ser tratado com Deus. Ainda que haja muitas vezes ouvinte que ouça, mas temos sim, amados, que ter um momento particular com Deus. O Senhor Jesus traz-nos, através desta mensagem, lição muito profunda, lição que devemos seguir o exemplo. A lição de Jesus é de que devemos procurar um lugar privativo para orar. Entretanto, o fato de alguém entrar no quarto e fechar a porta e orar não elimina a possibilidade de hipocrisia. Elimina sim outros ouvintes humanos, mas a pessoa pode tentar impressionar a Deus com a sua oração. Amados, tem pessoas que usam muitas palavras lindas, palavras de muitos coloridos para impressionar a Deus. A ênfase não está no local da oração, mas sim na atitude da mente, na sinceridade do nosso coração, na sinceridade da nossa oração. É por isso que Jesus ensina que nós devemos orar a um Pai que vê o que está oculto. A questão tratada pelo Senhor Jesus não repousa entre sermos vistos ou não. O fato que seremos vistos por Deus é isto que realmente importa. Estarmos em conexão, ligado a Deus, em atitude de adoração, em comunhão com Ele. Este é a nossa grande recompensa. A recompensa do cristão é quando ele entra na presença de Deus. O seu espírito liga ao Espírito de Deus. A comunhão desce. O Shekinah de Deus desce sobre nossa vida. O poder vem nos impactar. A graça do Senhor nosso Deus, Ele começa a derramar sobre nós a presença inefável do Teu Espírito Santo. E nós começamos a nos alegrar, a ter aquela comunhão, aquela felicidade, aquele momento prazeroso de falar com Deus e sabendo que Deus pode nos ouvir. Existe momento, amados, que você estará orando e poderá ouvir a própria voz de Deus. Você poderá ouvir Deus falando dentro do seu interior. Muitas pessoas já teve experiência profunda com Deus, experiência de comunhão,
experiência onde Deus o direcionou, muitas vezes abrindo a sua mente, levando na dimensão do Espírito, levando ele a entrar na dimensão do Espírito de Deus. Deus muitas vezes cortina o seu reino espiritual, dando visão para seu servo. E isto, amado, é algo extraordinário. É um momento único, é um momento de comunhão, é um momento em que você não quer sair da presença de Deus. É isso que o Senhor Jesus nos ensina. É isso que o Senhor Jesus nos mostra, que precisamos ter comportamento de adoração, comportamento de oração, comportamento onde Ele está nos levando a ter grande recompensa, a ter momento de comunhão íntima com Ele. Amados, o Senhor nos ensina. Ele diz que nós temos a primícia do Espírito. O Senhor Jesus disse que o Espírito Santo, ele habitaria em nós, que nós seríamos templo e morada do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, muitas vezes ele ora por nós, quando muitas vezes nos prostramos na presença do Pai. E muitas vezes estamos passando por luta tão difícil, que não temos palavra para pronunciar, não temos palavra para falar para Deus. O Espírito Santo começa a gemer dentro de nós, e esse gemido inexprimível muitas vezes traz palavras profundas dentro do nosso coração. O Espírito Santo clamando por nós, pela misericórdia de Deus. O Espírito Santo confortando a nossa alma, impactando o nosso ser. Este é o pedacinho do maná do céu que eu trago neste dia de hoje. Amanhã eu estarei falando sobre o comportamento dos pagãos, as suas maneiras de orar e de buscar a Deus. Mas hoje o pedacinho do maná dos céus é um pouco menor. Que Deus vos ilumine e vos conceda graça. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro nesse instante, Pai amado, por este meu irmão, por esta minha irmã, que me acompanha, Pai, através da rede social, que tem, Senhor, buscado a Tua presença, que tem buscado, Senhor, o Teu Shekinah, a Tua glória, a Tua virtude divina, Pai. Eu oro, Senhor, por este meu irmão, por esta minha irmã, que tem passado por lutas, por dificuldade, por momento de calamidade, por momento de tribulação, por momento de angústia, por momento de abatimento, por momento de esfriamento da fé, Pai. Sabemos, ó Deus, que as lutas, as circunstâncias que nos cercam, elas são uma circunstância, muitas vezes, adversa aos nossos próprios desejos da nossa alma. Pois quanto de nós almejaríamos ser impactado pelo Teu Espírito? Quanto de nós desejamos ser impactado com Tua glória, com a presença inefável do Teu ser? E muitas vezes, ó Deus, nós sentimos que como se tivéssemos sido abandonados por Ti, como se o Senhor não tivesse nos ouvindo, como se o Seu ouvido estivesse agravado. E a Tua palavra diz que é os nossos pecados, é as nossas iniquidades que impede que nós venhamos ouvir a Tua voz, que é o nosso pecado que impede que as nossas orações cheguem à Tua presença. Mas o Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei, e mostrar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. O Senhor continua dizendo isso para cada um de nós. Clame a mim, busque a minha presença, busque a minha glória, entra na minha presença. Eu tenho palavras para te dar, eu tenho bênção para te dar, eu tenho bênção para te entregar, mas clame a mim, diz o Senhor. O Senhor continua dizendo: entra na minha presença, entra no lugar secreto, pois no momento que você entrar no lugar secreto, eu abrirei o meu rico tesouro dos céus e derramarei sobre vós bênçãos inefáveis, bênçãos incompreensíveis que vocês nunca ouviram. Ó, meu Pai amado, e é por isso que eu te louvo. É por saber que o Senhor sempre nos ouve, ó Deus. Por isso eu te agradeço, em o nome do Senhor Jesus.
Que as tuas bênçãos, Pai, estejam nos lares, na família, aonde a minha voz chegar, que haja eco na alma deste meu ouvinte, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos, amados irmãos. E amanhã, se for a vontade do Pai, se for a vontade do Senhor Jesus, se for a vontade do Espírito Santo de Deus, eu estarei trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Fique na paz do Senhor Jesus.